Olá, eu sou a Tina Miller e hoje eu quero conversar um pouco com vocês sobre o reencontro que muda tudo na nossa vida. O reencontro com a nossa força feminina, aquela que muitas vezes foi esquecida, abafada, que foi silenciada. Então, o que é essa força feminina? A força feminina, ela é a força do acolhimento, da intuição, da entrega, do sentir. Ela não é uma fraqueza, ela é uma potência. E está aí dentro da gente, né? Mesmo que ainda esteja adormecida, está ali, aguardando o nosso resgate, ser resgatada, né? E quais os sinais que a gente tem de desconexão com o feminino? Né? É a gente viver sempre no automático, repetindo coisas sem ter a mínima consciência disso. É achar que tem necessidade de controlar tudo. É aquela dificuldade que temos em receber ou pedir ajuda. É aquela sensação constante de exaustão, né? Então, se você se identifica com uma dessas situações, saiba que isso nos dias de hoje é muito comum, né? Com a mulher atuando muito no mercado de trabalho, com a mulher também tendo que dar conta de tudo muitas vezes sozinha, a gente acaba abafando esse feminino, né, que é a nossa essência, erroneamente, né, a gente abafa esse feminino erroneamente e pende para o masculino, né, esquecendo que a nossa força está justamente na união, tanto do masculino quanto do feminino. Então, a partir dessa consciência, a gente pode considerar que há formas, né, de reconectar, né, e eu vou citar 3 aqui nesse momento, que seria a gente ter alguns rituais, né, de consciência deste feminino. Então, pela manhã, antes de tudo, a gente pode fazer uma respiração profunda, pode se autoavaliar, né, e se perguntar o que eu preciso hoje, né, é escutar-se, né, é manter contato com a natureza, como é essencial a gente relaxar, a gente descansar a nossa visão, né? Em contato com a natureza, observando a natureza, ouvindo a natureza, olhar o céu, andar descalço, mexer com plantas, né? E também o diálogo com o nosso próprio corpo, né? Tocar-se, ouvir o que o corpo está pedindo, massagear-se, né? Tudo com carinho, né? Com aquela percepção de uma mãe dócil, né? Com a gente mesmo. Então, esse feminino, muitas vezes, ele está esquecido porque a gente entende que seria, por tudo que escutamos e vivemos, que seria uma fraqueza, quando na verdade não é uma fraqueza, né? Essa sensibilidade, ela é o poder, né? A sensibilidade, a intuição, é um grande poder, né, que nós temos e a gente precisa aguçar cada vez mais e ouvir mais esse poder, exercer este poder. Então, curar, né, esse feminino, eu não sei nem se é curar, porque eu acredito que ele está abafado. Abafado é justamente, né, ao menos eu tenho essa visão, que a gente abafa por entender que o feminino é fraco, né? E por ser fraco, para a gente enfrentar tantas situações que a vida nos coloca e que nos pede, né, que atuemos de uma forma mais forte e tal, a gente pende para o masculino e abafa o feminino. Quando na verdade, se a gente somasse esse feminino ao masculino, nós estaríamos inteiros, né? Nesse ponto, é importante trazer a visão, né, de Bert Hellinger quanto ao feminino e o masculino, que ele coloca bem assim, ó, a vida ela acontece entre o feminino e o masculino.
Então ele nos mostra, né, que o feminino e o masculino eles são forças complementares, que elas atuam muito além do gênero, né? E, enfim, são arquétipos que estão presentes em nós, em todos os relacionamentos. Então, a soma do feminino e do masculino nos dá a inteireza, né? Quando a gente soma o masculino e o feminino, somos inteiros, né? A gente usando, né, as prerrogativas do feminino, que é essa recepção, essa nutrição, essa sensibilidade com a ação do masculino, né, com a impetuosidade do masculino, isso nos torna inteiro e nos faz muito mais fortes. Então a gente não precisa voltar, a gente precisa desabafar esse feminino. Ele está abafado, no sentido de abafamento, ele está abafado, ele está calado. Calado porque entendemos tratar-se de uma versão, de um lado nosso fraco, o que não é real. Então, diante disso, né, eu peço e oriento, né, sempre que a gente observe essa tendência à dualidade, né, é feminino ou masculino? Não, é feminino e masculino, o que resultam, né, num ser humano inteiro, em 100% do ser humano, né, e na possibilidade de viver a vida de forma total, né, com a sua totalidade. Então, observem, né, este feminino que está em cada um de nós e usem deste poder que nós temos, né? Então é isso. Se você já pensou, analisou e percebeu o seu feminino, comenta aqui, compartilha comigo, né? E caso você precise trazer a consciência, né, este poder que é o feminino, também o masculino, por que não, né? Porque muitas vezes a gente pende em desrespeitar o masculino, e ele é de extrema importância, assim como o feminino. Contacte, vamos fazer uma constelação, vamos fazer uma meditação sistêmica para entender como está esta força dentro de você. Aguardo vocês.